Boa noite, vamos chegando. Boa noite. Hoje uma live super especial com a presença do Rúbio Tarran, neto da Cora Coralina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Rúbio já está aqui. Hoje Isaac também, Isaac já chegou. Clarissa, deixa eu chamar todo mundo aqui. Isaac. Oi! Olá! Oi! Oi, Raquel, Léo. Alô, estão me ouvindo? Oi, seu Rúbio! Boa noite! Esquece o senhor, pelo amor de Deus, vamos começar direito. Tirei. Tá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, uma Boa honra noite, seu receber você Boa noite, aqui Rúbio. hoje. Boa noite. Isso. Boa noite para vocês. Então, a hora que vocês quiserem começar, eu estou aqui à disposição. Eu gostaria, não sei se primeiro, de agradecer a oportunidade que eu tive de assistir um espetáculo. Eu não sou crítico teatral, então vocês me desculpem às vezes as coisas que eu falo, as palavras que eu falo. Eu falo que é o seguinte, para mim, o que me marca é o que eu senti. Então, se eu senti, eu entendo, por todas as formas, de que foi um ótimo espetáculo. Então aí entra o roteiro, a atriz, a direção, todo o cenário. Tá? Eu acho que o sentimento que eu já transmiti para Raquel, que foi para mim foi muito emocionante, é aquilo. Eu não sei o que eu posso falar mais. Não, a gente está aqui hoje para ouvir você mesmo. A gente ficou muito feliz também, muito emocionado. A equipe toda ficou muito emocionada com o retorno, com a reação da estreia e por você estar presente e pela sua emoção que a gente conseguiu alcançar vocês da família. E isso é muito especial para a gente, porque a gente recebeu o retorno dos amigos, a gente recebeu o retorno da classe artística, é muito bom, é maravilhoso. Mas quando a gente sabe que a família, né, que conviveu com a pessoa, que vocês conheceram fora de perto, quando vocês se emocionam, vocês recebem o espetáculo da maneira que vocês receberam, isso pra gente a gente não tem nem palavras, assim. Eu tentei... a gente estava todo mundo muito emocionado, então eu tentei passar um pouco as palavras que você me falou para a equipe lá no grupo, e todos ficaram muito felizes, muito... Nossa, foi uma comemoração, né, Isaac? Poxa, foi um prêmio. Foi o nosso maior prêmio, a nossa maior recompensa, assim, porque a sua opinião é muito cara para nós, a opinião da família, né? E a Cora segue viva em você, né? Como os nossos ancestrais seguem vivos na gente. Então, é como se a Cora estivesse dizendo, olha, gente, obrigado, vocês fizeram um bom trabalho. A nossa preocupação sempre foi de trazer a alma, o espírito da Cora, essa alma generosa, com uma beleza imensa, a poesia dela, a importância dela para o Brasil e para o mundo, né? Porque a Cora não é só do Brasil, a Cora é do mundo. Então a gente ficou muito emocionado por ter tocado no seu coração e da família. Acho que isso já é o máximo que a gente queria. A gente chegou no máximo, na minha opinião. E nessa estreia que a gente está fazendo virtual, né? A gente fez tudo muito em pouco tempo, a gente tinha pouco tempo para fazer, apesar da pesquisa já estar vindo, a equipe já está junta há muito tempo, mas quando a gente pôde mesmo realizar através da Lei Aldir Blanc, a gente teve muito pouco tempo para fazer. E a gente sabia que a gente estava apresentando um trabalho digno, bonito, mas por enquanto online.
E a gente não sabia que ia tocar tantas pessoas assim, já pela telinha, entendeu? Então, eu acho que aumentou ainda mais a vontade da gente levar esse espetáculo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, quando a gente puder, quando essa pandemia for embora e a gente puder sair de casa e levar para os teatros esse espetáculo. Olha, Raquel, eu fiquei assim, quando você me contactou a primeira vez, que eu ouvi o que você queria e transmitir para minha mãe, que você conversou com ela. Eu acho que minha mãe ela é receptiva, mas ela é meia, digamos assim, ela é meia lógica, né? E aí a gente tem que conversar com ela. Talvez eu com um pouco mais novo, um pouco mais aberto para isso, eu tenho que falar para ela, conversando tudo, e aí, graças ao seu incentivo, à conversa que nós tivemos com a minha mãe também, ela conseguiu abrir, né? Vamos autorizar esse espetáculo. E essa autorização, eu estava esperando que fosse demorar um pouco mais, porque a gente sabe, depende de leis do governo, uma série de outras coisas, mas pelo jeito que eu entendi, você já estava um pouco adiantado com o projeto junto à Lei Aldir Blanc. Então foi muito bacana, quando eu recebi o comunicado seu, nossa, fiquei nas nuvens, falei, pô, vai sair o espetáculo. E a gente tem sempre aquela expectativa. E para mim foi surpreendente. Como eu disse, eu não sou crítico teatral, eu não tenho muita afinidade artística, com teatro, tudo. E eu tive, nossa, começou a aflorar a emoção uma atrás da outra. Eu não consegui nem depois, quando terminou, que eu conversei com a Raquel, né, consegui falar direito, porque realmente foi uma coisa que me marcou muito. E lógico, esse fato gera muito pela convivência que eu tive, pelo conhecimento que eu tenho da Cora, não só como uma poetisa, não só como uma pessoa que penetra dentro das pessoas com aquela poesia direta, clara, né? Sem áureas de saudades, de amor, de coisa, uma coisa bem direta para o que o povo ouça, né? Que fala da terra da gente. E o fato de eu conhecê-la como mulher, ter convivido com ela na minha infância, uma parte da minha juventude, que eu cheguei a morar em Goiás, no estado, e depois por toda essa coisa. E nesse período de pandemia, eu acabei digamos assim, me especializando um pouco nela. Porque aí eu estudei mais, participei de algumas lives, inclusive com gente da Europa, falando de Cora, aqui no Brasil com pessoal de escolas, para quase 400 pessoas falando também, aí acho que foi no Zoom. Então, é muito gratificante a forma que vocês colocaram, a forma que foi colocado no roteiro, a forma da direção, o local, né? O teatro tem o tablado, mas era a casa dela. Aquele armário que você tirava as coisas. Eu falava, nossa, mas lá na casa dela tem isso também. Então, só podia ficar emocionado, agradeço de coração a oportunidade de ter visto uma grande apresentação, um monólogo muito bacana. Isaac, uma direção, Leonardo, né? Isso. Leonardo, que fez toda a parte de
compilação, né, eu não sei exatamente qual é o nome. A dramaturgia. Né, isso, a dramaturgia, eu acho que foi uma coisa muito bacana, o pessoal, as coisinhas, né, o baú, ó, eu tenho um baú aqui em casa. Você falou que ela ia separar o baú para os filhos e para os netos, tá aqui, ó. A minha sala aqui, o tacho me acompanha para todas as casas que eu moro. Meus irmãos também têm, na casa da minha mãe, todos os primos. Que ótimo. Então tudo isso marcou. Eu acho que estou falando muito. Não, eu acho que a gente pode. A gente está aqui hoje para te ouvir. Eu fico muito feliz. Eu também fico muito feliz, Rubinho, ouvir essa tua fala, que a gente já sabia, né, que você ligou para a Raquel e tal. E eu como a minha função, né, de mexer no texto, né, quer dizer, uma função muito delicada, mexer na obra alheia enquanto texto. O trabalho da encenação, que é também muito delicado, e o Isaac fez super bem, mas é uma outra linguagem já. Mas mexer na palavra do autor da obra original é uma coisa muito difícil, muito delicada. E eu fui pela sensibilidade, pela simplicidade que a própria obra da Cora propõe, né? E especialmente pelo afeto, porque eu parti da seleção que a Raquel, na sua pesquisa, fez inicialmente. Então eu peguei o primeiro olhar dela como apaixonada já pela obra, e a partir do que ela selecionou é que a gente foi costurando. Então eu acho que esse foi o caminho que a Cora nos soprou, que foi o da simplicidade, da coisa direta, como você fala, né? Que é muito característico da obra dela, e de uma coisa que mistura pé no chão, mas com coração também, né? Isso, exatamente. Ela por ser da forma que ela colocava nas poesias, da forma que ela agia no seu dia a dia, no contato com as pessoas, ela era uma pessoa aberta à conversação, ela gostava de conversar com os jovens. Ela para dar uma ideia para vocês, ela lia 4 jornais por dia, em Goiás, que ela recebia. Então era um jornal de São Paulo, era jornal do Rio, era de Goiânia, de Brasília. E ela lia esses jornais e algumas manchetes se transformou em poesia. É lindo isso. Ela colocava em poesia. Só uma coisa que eu posso falar para vocês, que é super interessante, e ela lia esses jornais, e ela sempre tinha a canetinha, um lápis, um caderninho ao lado, no local que ela sentava. Não sei se vocês chegaram aí no museu, se não foram, tenham a oportunidade de ir na primeira oportunidade que tiverem, porque vocês vão vivenciar o local. Sim. Então vai aparecer ela lá sentadinha na cadeirinha, com a bengala do lado, lendo um livro, alguma coisa, e ela sentada ali, lia os jornais, via uma notícia, alguma coisa que chamava atenção, fazia uma poesia, e punha dentro do jornal e virava a página. Quando ela faleceu, o pessoal, minha mãe, meus tios, o pessoal que foi lá cuidar um pouco da casa, começaram a ver aquele monte de jornal. De repente abriram um jornal lá, tinha uma poesia. Aí falou, opa, vamos pesquisar todos esses jornais. Aí começaram a achar um monte de poesia. Que maravilha. Que incrível. Porque ela aproveitava cada detalhe que havia na vida, nas notícias de jornal, e colocava em forma de poesia, o que mais chamava a atenção. Então, essa coisa do dia a dia, né, de ser direta, né, de ser objetiva. Então, tem histórias dela fantásticas, com relacionamento com artista, relacionamento com pessoas, relacionamento com jornalistas, com políticos. Ela não deixava barato, não, minha filha. Ali, ela era, pá, tiro certo. Rubio, Então, aproveitando que você falou disso,
como ela se ligava no que estava acontecendo à sua volta o tempo todo, né? E isso entrava no processo criativo dela, né? O que você acha que ela diria hoje para o Brasil nesse momento? Qual é a mensagem que ela nos daria nessa situação que a gente está passando? Olha, tem coisas hoje que ela já escreveu. Nas obras dela, nas coisas que ela colocava para pessoas, para os jornais, para as entrevistas que ela deu, ela já colocava muita coisa do que, não direto do que está acontecendo, mas de algo parecido com o que está acontecendo, né? Então é uma coisa que ela sempre colocou, por exemplo, né, que é uma coisa simples, que a gente sabe disso, que as pessoas têm que ser boas. E nada do que nós vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então, eu acho que ela diria que... O que eu acho, né? Não sei, é aquilo que eu falei. Tem coisas que ela escreveu que pode até direcionar para isso. Mas eu acho que ela diria o seguinte: pessoal, vamos nos cuidar, vamos nos amar, vamos trabalhar para que isso não ocorra. E no trabalho que eu estou desenvolvendo, você pode desenvolver, você pode fazer para cuidar de cada um. Muito bem, eu cuido da minha família. Quem me vê cuidando da minha família, começa a cuidar da família dela com uma forma que lhe agradou o olhar, que agradou-lhe o coração. E isso daí vai aumentando, né? Então, eu particularmente acho que ela diria isso. Vamos passar por isso, mas vamos deixar um legado de coisas boas. Vamos tocar, vamos aproveitar isso para que os corações das pessoas sejam tocados pela bondade, pelo altruísmo, pela compaixão, pela misericórdia. E principalmente, uma coisa que ela sempre falava, pela gratidão. A gratidão de estar vivo. A gratidão de poder fazer alguma coisa grandiosa. Não para mim, mas para gerações futuras. Muito lindo. Então, muito lindo. Muito lindo. Muito, muito forte. É isso mesmo. A gente tem algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram, algumas você já respondeu, como era a sua relação com ela, acho que você começou um pouco falando sobre isso, né? Perguntaram aqui também, aqui durante a live, como que era o bolo, se o bolo era gostoso, o bolo que ela fazia, porque a gente faz o bolo, a gente come o bolo, e eu quis fazer o bolo do livro. Eu fiz o bolo do livro Poeta e Doceira, o bolo de trigo. Ah, tá. Tá. Então, o que eu posso dizer é que eu convivi com a Cora, como eu disse, até 7 anos eu convivi diariamente com ela. Você colocou lá na peça de Andradina. Isso. Então, em Andradina ela tinha 2 sítios. Ela tinha um sitinho menor e um sítio um pouco maior, que ela oferecia pouso para boiadas. Andradina tinha um frigorífico, que era da família Moura Andrade, que foi a fundadora de Andradina. Andradina que vem de Andrade. E esse sítio, quando vinham as boiadas, então aquelas boiadas que iam para o frigorífico, a 13 quilômetros do frigorífico, descansavam no sítio dela durante uma noite para chegar no outro dia não muito cansado no frigorífico. Então, quando vinham as boiadas, ela me convidava, ela me pegava na casa da minha mãe, que era ali perto de onde um quarteirão,
a gente morava um quarteirão de distância, e ela me pegava, quer ir pro sítio, vai chegar a boiada. E eu ia. Eu ia com ela participar dessa, né, da recepção aos boiadeiros. Ver o berrante, a boiada, o touro, a comitiva preparando o jantar, tocando as modas de viola. Então, por isso que eu gosto muito de música sertaneja, de viola, porque 7 anos de idade. E era uma convivência gostosa. O bolo, tinha bolos e tinha outras coisas que ela fazia. Sim. Aqueles doces que ela fazia eram maravilhosos. Doce de cajuzinho. Uma coisa que eu nunca gostei muito foi doce de fígado, mas o doce de fígado dela era uma maravilha. Mas isso daí eu já aproveitei mais quando eu mudei para Goiás, que eu já tinha meus 10, 11 anos, 12 anos. E depois, quando eu fiquei quase no fim da vida dela, né? Aí a gente teve um contato um pouco maior, porque foi quando ela recebeu todas as homenagens aqui em São Paulo e vivia aqui. E eu morava aqui, tinha meus filhos, tudo, e a gente convivia com ela. Mas os doces maravilhosos, bolos maravilhosos. Então, sempre tinha um bolo na estante esperando a visita. Muito bom. Podia ser a visita dos filhos, dos netos ou dos amigos. E os doces, as caixinhas de doce ali do lado também, esperando o comprador. Porque em Goiás, como ela precisou, né, na cidade de Goiás, ela precisou realmente se manter por um período, porque ela tinha que, eu não sei se vocês sabem a história, a casa que é o museu hoje, era a casa da família, desde 1800 e pouco. Só que nesse período que ela morou em São Paulo, a casa praticamente foi abandonada e ia para leilão. E ela ficou sabendo, vendeu todas as propriedades dela em Andradina, os 2 sítios, a casa, e foi para Goiás. Só que leilão público, asta pública, aquela coisa toda, vai enrolando, né? Então, para não acabar aquele dinheiro necessário para comprar a casa e até se manter, ela começou a fazer os doces. E aí ela vendia os doces, falava de poesia, aí depois que publicou o primeiro livro, vendia os livros, né? Então eram doces totalmente diferentes que as pessoas não fazem. O pessoal fala, é cristalizado. Não, é doces glacerados. É diferente. Ela fazia aquele doce, aquela coisa toda de açúcar lá, não sei, e punha para secar naquela janela. Quando vocês forem ao museu, tá lá o bustinho dela olhando para o Rio Vermelho. Que lindo. E nas janelas da casa velha da ponte. E punha lá para secar, e eu terminava, embrulhava um por um, fazia, posia na caixinha, as pessoas vinham, compravam o doce, iam conversar. Às vezes, pessoas iam comprar o doce. Aí ela começava a falar de poesia, acabava comprando o livro também, quando ela já tinha o livro. E para dar uma ideia para vocês também, esses doces dela participaram do Festival de Cannes. Quando o Brasil era representado, ia e tinha uma recepção brasileira, o pessoal levava os doces dela. Incrível. No Festival de Cannes. Não, impressionante. Uma outra situação, o bispo de Goiás, uma vez foi para Brasília e virou: Cora, eu estou indo... foi para o Vaticano. Cora, estou indo para o Vaticano. Você quer mandar alguma coisa para o Papa? Ela falou: qual meus doces? E o bispo lá, o arcebispo levou para o Papa lá, era João Paulo... Se não me engano, era João Paulo II, não sei. E levou para o Papa. E o Papa aí mandou presentes para ela, relicários, crucifixos, aquela coisa, benzida, tudo. Que lindo. Então são coisas desse tipo que marcaram a Cora, né? Carlos Drummond de Andrade, só para ter uma ideia, não conheceu a Cora. Não conheceu pessoalmente, mas conheceu
poetisa Cora. E disso daí ela se tornou conhecida no Brasil inteiro, e aí ultrapassou fronteiras. Tanto que ultrapassa fronteiras que o pessoal de Goiás, normalmente, quando vão ao exterior, pessoal de governo, o pessoal de Goiás mesmo, que tem uma posição de destaque na sociedade, quando vão para a Europa, para alguns lugares, geralmente o pessoal fala, mas de onde você é do Brasil? Não, eu sou lá de Goiás. Ah, Goiás, Coralina. Que lindo. Então, além da referência no Brasil, é uma referência que já ultrapassou fronteiras. Como eu disse, eu fiz uma live com um pessoal que mora na Europa. Tinham brasileiros e tinham europeus, ingleses, tinha italiano, francês. E eu falando português, né? Eu até falo um pouco de inglês, mas não dava para falar com o pessoal que mora lá, né? Então você vê, pessoas de lá vêm conhecer, conhecem livros e poesias, livros traduzidos para o espanhol, vendidos na Espanha. Poesias, esses dias mesmo eu recebi um Facebook, um YouTube de uma poesia, de uma pessoa declamando uma poesia da Cora na França e em francês. Lindo. Que incrível. Então, são coisas que marcam. Ela como passou pela vida, uma grande mulher, uma pessoa já dita, né? Todo mundo já falou, mas não vale a pena repetir. Além do seu tempo. Ela via longe. Ela vivia, né? Uma realidade coisa. Ela, quando via alguma coisa, por exemplo, que às vezes a gente vê hoje as pessoas um pouco de idade, eu tenho medo de internet, eu não sei como é que mexe nisso, eu não sei como é que mexe aquilo. Eu não sei não, se ela tivesse viva, é que ela estaria com 130 e poucos anos, mas se ela tivesse com uma faixa dos 100, ela estava aprendendo. Estava aqui na live. Não foi? Você não foi lá no... Tá lá? Não foi lá na máquina de escrever, com 70 anos, foi aprender? Por que ela foi aprender? Vocês têm ideia? Por que ela foi aprender datilografia? Não. Porque ela chamava jovens para casa dela para datilografar os poemas dela, que ela estava começando a se preparar para o primeiro livro. E as pessoas não entendiam o que ela estava escrito. Então ela tinha que ficar do lado falando o que ela tinha escrito. Então mas ela tinha que fazer os doces. Aí ela falou, eu vou aprender. Mas também, com a idade, 70 e poucos anos, já não estava tanto bem. Então o primeiro livro, basicamente, meu pai ficou um mês lá em Goiás, lá na cidade de Goiás, datilografando as poesias que foram entregues depois para a editora José Olímpio, que publicou o primeiro livro de Goiás, História Mais, em 76. Sim. Então tem histórias assim. A mulher Cora, vamos esquecer um pouco, vou entrar no mérito, não a poetisa Cora, a mulher Cora. A mulher Cora participou de fundação de associação comercial, participou de Revolução Constitucionalista de 32, fez manifesto por voto por um partido feminino em 1934, você já sabia? Olha que coisa, em 1934, ela fez um manifesto junto com uma carioca que ela fez em São Paulo, essa carioca tentou no Rio de Janeiro, me parece também, fazer um partido feminino em 1934. Ela em Andradina, ela foi convidada para ir para Andradina pela família Moro Andrade, que já conhecia de Jabuticabal, que você falou na poesia, para ajudar a desbravar Andradina. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi lá para abrir fazenda, sozinha. Abrir fazenda, abrir uma cidade,
ajudar os fundadores a, digamos assim, abrir a cidade. Em Jaboticabal, como eu disse, ajudou a fundar a Associação Comercial. Ela plantou árvores na cidade inteira. Penápolis era uma cidade plana. Em 1930 e pouco, 40, era uma rua que ia, uma rua que voltava e umas 3 que ligavam uma na outra. E era uma cidade muito quente. Média de temperatura hoje lá é 36, 38 graus. E não tinha árvore. Porque foram abrir a cidade, derrubaram todas as árvores. E ela começou a plantar árvores na frente da loja dela. Aí o prefeito falou, Cora, você não consegue. Ela plantou a cidade inteira naquela época. Ela fornecia a muda, a prefeitura, os trabalhadores, e ela saindo, vão plantar aqui. Distância tal, planta. Distância tal, planta. Você falou de uma loja. Coisa bacana. Ela tinha uma loja, é isso? Loja de armarinho, vendia armarinho. Naquela época, hoje não tem isso, né? Mas retalhos, armarinho. Botão, né? Botões. Essas coisas. O pessoal mais antigo, né? Que a gente sabe. Eu tinha um armarinho. Então ela tinha armarinho. Eu morava, por isso que eu me lembro. Então, e ela abriu essa loja, participou de uma congregação de São Francisco, na cidade de Penápolis, era secretária dessa associação. Ela era católica, mas ela tinha muita ligação com o espiritismo. Porque, como eu disse, ela era aberta. Sim. Ela não se fixava numa coisa só. Ela via e aproveitava de tudo. Ela visitou Chico Xavier. Você viu o Chico Xavier conhecê-la? Então, ela foi... isso daí que a minha esposa está até falando aqui. Ela foi uma vez quando ela tinha quase lá perto de 90 e poucos anos, de muleta. Teve uma pessoa de Andradina, que era muito amiga dela, da família, convidou ela para conhecer Itaipu. Ela pôs ela num avião, naquela época, avião, devia ser um bimotor, qualquer coisa assim, não era nem jato, sair de Andradina para ir para Londrina e de Londrina para Itaipu, para sobrevoar Itaipu, conhecer Itaipu. Eu vou falar, vocês podem até me cobrar, mas eu procurei com a minha mãe, procurei tudo. Tem uma crônica dela falando sobre Itaipu. Eu já vi, eu li essa crônica, na pesquisa dela eu li. Então, por favor, passa aí e me manda. Eu tô louco para ter essa coisa. Eu não vou mandar para você. Você achou na internet? Eu não achei na minha... eu não achei nas minhas... eu não achei nas minhas... No meu, vamos dizer, no meu arquivo coralínico, e nem a minha mãe. Porque, então ela fez essa crônica com uma coisa elogiando a postura, né, de construir aquilo para o futuro, para gerações futuras, para iluminar cidades do futuro. Então, essa coisa que ela deixou muito disto. A presença dela. Ela é muito empreendedora, né? Ela sempre teve essa coisa empreendedora, firme, com esse olhar do futuro, né? Essa previsão do depois, que é a ideia do agricultor, né? É aquele que planta e pensa no depois, né? Você vê, por exemplo, a poesia dela sobre o Cântico da Terra, que é um hino ao agricultor, ao lavrador. O respeito que ela dedicava a essa pessoa que trabalhava, que levava o alimento para as pessoas na cidade. A gente bota no espetáculo um trecho, né, do pão. Né? Isso, pão exatamente. Exatamente. Né? Nossa. É aquela simplicidade que você não para pensar no dia a dia, né? E aí ela mostra o caminho desde a plantação até chegar
aquilo que está todo dia na sua mesa, né? É muito lindo isso. Não, a oração do milho, Senhor, nada vale, só apenas a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Olha. Que lindo! Então, quer a historinha desse poema do milho e da oração do milho? Claro, claro. Num dos sítios, ela comprava milho dos vizinhos para alimentar a sua criação, galinha, porcos. Ela tinha galinha, porcos, tudo no sítio dela, né? Então ela, sabe uma coisa? Eu preciso de mais, eu vou fazer uma plantação. E fez uma plantação de milho. E quando deu a primeira florada, digamos assim, ela fez a oração do milho e o poema do milho, em agradecimento. Olha. É aquilo que a gente, nós já falamos, eu já falei, vocês falaram. Qualquer coisa, ela aproveitava para deixar um legado. Precisamos tanto disso, né, Rúbio? Das pessoas que deixam legados para as outras pessoas. É uma mensagem, né, de pensar no futuro, no próximo, não pensar só em si e no hoje, né? Ter uma visão de quem vem para depois, das crianças que vão nascer. E ela fala isso no relógio, né? Do relógio que bate. Aquilo é lindo. Não, vixe, fala em tudo. Ela fala na essência das poesias. Você vê, por exemplo, do empreendedorismo, né? Quando ela mudou para Jaboticabal nasceu minha mãe e os meus tios, né? Ela morou muito tempo em Jaboticabal. Pelo menos até 1930, acho que 30 ou 32. E ela chegou em Jaboticabal, o marido que foi com um advogado, né? Lá para a cidade, é uma comarca nova, ele foi para lá, mas aí chegou lá, ele virou, além de ser advogado, virou editor do jornal da cidade. E ela fazendo as coisinhas dela. Então ela começou a fazer, dava comida para um pobre, dava comida para outro. Aí começou a casa dela ficar cheia de gente necessitada de alimento. Aí ela foi no prefeito, aí o prefeito deu um galpãozinho para ela, começou a ajudar na arrecadação de alimentos, e ela começou a fazer assistência social. Fazia mudas de rosa. Jaboticabal é conhecida como a cidade das rosas. Tem legado? Tem empreendedorismo? Penápolis, a mesma coisa. Andradina, ela também teve tanto negócio do sítio, como ela escrevia nos jornais. Então, tudo isso ela foi deixando. É empreendedora. E imagina você, em 1920 e pouco, eu nem sei se chegou a abrir, 1900 antes. 1900, cara, quando ela abriu lá a revista lá em Goiás, ela e as 4 amigas, ela abriu uma revistinha, 17 anos ela tinha, para publicar as poesias e falar sobre a literatura e as poesias da cidade de Goiás. Então já começa aí. Começa aí. Então ela é tudo. Eu fico até entusiasmado às vezes de falar e me perco às vezes de falar até muito mais. Mas ela deixou muita história, muito legado, e quem conviveu com ela era uma pessoa assim, lógico que ela tinha uma coisa de deixar as coisas bem claras. Deu uma congelada. Tá dando uma congeladazinha, né? Na imagem do Rúbio. Mas que aula que a gente está tendo, hein? Que coisa né? Essa oralidade, né? Essa coisa que não está nos livros e está
na oralidade mesmo. A gente precisa tanto disso, né? De ouvir histórias e se alimentar de quem viveu, né? Isso é muito importante. Ele caiu. Ele caiu. Mas eu acho que ele pode voltar, hein? De repente a gente espera. Pode. Engraçado que eu pensei em perguntar para ele sobre o radarzinho, porque na hora do jogo eu fiquei com isso na cabeça. Eu ia perguntar para ele, porque provavelmente ele conheceu, né? Ontem assistindo, a gente comentou aqui dos tachos. Ontem eu assistindo já com outro olhar, né? Eu falei, gente, amanhã é bom a gente perguntar a questão do tacho, se realmente ela deu um tacho para cada um. E ele falou logo no início, né? Será que não era bom mandar um zap para ele? A Márcia está falando, a esposa dele está falando. A esposa dele está falando aqui que ele está voltando. Está voltando. Ele caiu, mas está voltando. Ótimo. A gente tem que parar o quê? Umas 10 para as 8, né? Mais ou menos? Isso. Gente, todo mundo que está aqui, só lembrando que hoje tem sessão extra, hein? Então, saindo daqui, a gente vai lá para o YouTube. Isso. 20 horas, vai ser maratona Cora do Rio Vermelho. Meu amigo, isso que eu te dizer, para registrar que o Fernando foi aí, Fernando, obrigada por tudo. Fernando. A gente estava conversando com o Rúbio, neto da Cora, mas deu uma caída. Vamos ver se ele volta. Ah, Letícia Snar. Eu não sei se é a Letícia ou a TT que está falando esse oba aí. A TT mandou vários beijos já. Que elas estão fora. Oi, Letícia, TT. Estamos a aí. Kari está aqui, que a Kari está sempre presente nas nossas lives. Kari fez várias perguntas, mas eu acho que estão super bem respondidas, né, Kari? Ângela, na fala geral dele, ele acabou respondendo. Ela vai assistir. Raquel, abre aqui na Márcia. A Márcia ok. Vou abrir aqui. Tá. Acho que vai entrar, hein? Vamos lá, Fernando Eiras, querido. Obrigada por tudo, viu, Fernando? Arrasou. Linda essa aliança, isso aí. Muito grato também pelo seu apoio aí, Fernando. Antônio perguntando Tostes. aqui, alguém, o que terá às 20? Às 20 horas é a apresentação extra do Cora do Rio Vermelho do espetáculo, lá no canal no YouTube. YouTube/Cora do Rio Vermelho, 20 horas. E a gente vai deixar aberto por 24 horas. Então, dá para fazer uma maratona de madrugada Cora do Rio Vermelho. Olha o Barata. O Barata também entrou. Olha o Barata aí. Barata tá aqui. Tá. Barata, estamos aqui conversando com o neto da Cora, o Rúbio, e vamos ter a sessão agora às 20 horas. Tá? A sessão extra que vai ficar 24 horas em cartaz. Em cartaz é ótimo. Online. Só para falar para a Márcia, já enviei a solicitação, viu, Márcia? É só aceitar aí, Márcia. É só aceitar. Já está enviada a solicitação de sua participação. Márcia, tá falando? Uma mulher muito adiante do seu tempo, é verdade. É verdade. Ó, a gente vai deixar... Tá pedindo para abrir, vai lá. Vou apertar Viva de novo. Cora, viva Cora! Viva Cora! E a gente vai deixar essa live salva lá no canal no YouTube também. Então vocês podem rever e podem enviar para... Oi, aí! Ô, Rúbio, eu ia te fazer uma pergunta que nos ensaios... Faz aí, por... Nos ensaios, Rúbio, a gente tem uma hora que ela fala do radarzinho. Quem era o radarzinho? Ih, cara, aí você me pegou. Que ela fala que ajudava a fazer os doces, falava radarzinho. Ah, não era o radarzinho, Tem uma história dela, que é a história dos meninos verdes. E ela sempre falava disso, que tinha os meninos verdes que ajudavam ela e o Tomé lá na casa. Né? Então a pessoa ela falava, ó, meu radarzinho aqui tá me falando que eu tenho que fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, que ótimo! Tá? O Tomé era o Tomé era uma pessoa que morava com ela desde Andradina. Foi o trabalhador que ajudou ela a abrir as primeiras fazendas lá em Andradina. E depois que ela voltou para Goiás, aí ele não aguentou ficar sozinho lá em Andradina e foi lá para Goiás e morou com ela. Morreu, inclusive, um pouco depois dela. Né?
Vocês falaram que tinha mais algumas perguntas, gente. Faz aí, porque, né, porque daqui a pouco acaba o tempo. É. Não, eu acho que está super bem respondido, mas tem uma pergunta que você imaginou que a história da sua avó, através de um espetáculo, sairia do estado de Goiás e alcançaria outros estados? Porque acabou, essa pessoa fez a Kari que fez essa pergunta, porque acabou que com essa nossa estreia virtual, a gente, já na estreia, a gente já alcançou todas as regiões do Brasil, né? Isso a gente não teria possibilidade, o lado positivo desse teatro online que a gente está tendo a necessidade de fazer no momento, né? Olha, Raquel, eu vou dizer para você honestamente, eu esperava, não só pela peça, eu acho que depois de acabar essa pandemia, uma coisa que a gente vai tentar, eu acho que vocês vão fazer, é tentar correr o Brasil. Ela já foi caso especial na Rede Globo. Eu não sei se vocês chegaram a ter essa informação. Teve um caso especial na Rede Globo sobre ela. Eu procuro, tanto eu como minha mãe faz entrevistas, e ia em várias universidades no Brasil inteiro, falando da Cora. Como eu disse, minha mãe também escreveu um livro lá. Congelou de novo. Acho que voltou. Apresentar para todos os lugares, tudo isso, né? Então ela fazia muita palestra. Então, de alguma forma, jornais, a própria televisão em Goiás dá muito, aqui em São Paulo normalmente se fala disso, o Jornal de São Paulo, o Estadão sempre noticia. Então, agora, o teatro, no caso virtual aí, como ocorreu, realmente abrange bastante. Abrange bastante. E isso eu acho que vai ser um legado que vai ficar. Por isso que é aquilo, vamos bater firme aí quando acabar essa pandemia, jogar essa peça para o Brasil inteiro. Com certeza. Agora, com certeza. Vamos com a equipe visitar a casa. Eu queria muito ter ido antes de começar a ensaiar, mas caímos numa pandemia e aí isso não possibilitou sair do Rio para ir, mas a gente quer ir, a equipe está toda curiosa para conhecer a casa Cora Coralina. Não, e quando vocês forem, me avisa que se eu puder, realmente, eu estou precisando ir para Goiás, para a cidade de Goiás, eu preciso conversar com o pessoal do museu. Eu tenho um pessoal em Brasília que quer fazer uma visita ao museu comigo também. Então, me avise, porque para mim é uma satisfação. A gente teve uma época do museu que ficou fechado, e foi uma batalha grande que eu tive que trabalhar lá junto com o governo para ver se liberava uma verba para o museu. E graças a Deus o Caiado gosta muito da Cora, o pessoal em Goiás gosta muito. Ele aprovou e a Assembleia aprovou rapidinho um auxílio para o museu. Mas agora fechou outra vez, mas parece que vai abrir agora dia 3. Ah, que ótimo. O museu. Mas tem que esperar a pandemia acabar. Ney Madeira, nosso cenógrafo e figurinista, está aqui. Já botou aqui excursão para Goiás, da equipe. o Fernando Eiras... É uma maravilha. Fernando Eiras, um grande ator, né? Ele disse que o que seria do mundo de nós sem o mundo antigo, sem Cora, né? Com essa tradição, isso aí. né? Porque a gente precisa da tradição boa, né? Essa tradição que nos alimenta, né? Que é da poesia dela. Essa coisa essa ida de você vai ser muito bacana. Até eu não sei se aí mudaria um pouquinho, mas acrescentar alguma coisa, né, na peça, que aí sai do virtual, vai pro palco mesmo, não sei o tempo que é
uma peça teatral, se tem um prazo, tudo, mas daria para acrescentar talvez alguma outra coisa a mais, porque é muito rico. É muito rico mesmo, a vida dela é rica. É rica. Vocês colocaram dentro da peça uma boa parte, uma grande parte, mostrou bastante da Cora, mas tem muita coisa, mas muita coisa, é muita alegria, é muito empreendedorismo, é muita vida, é muita experiência. É verdade. Então, eu vou agradecer para vocês, agradecer de coração essa peça, a possibilidade de ter assistido. Eu fiquei realmente super emocionado. Eu posso falar que foi maravilhoso, porque é aquilo o que eu senti é porque é uma verdade. E foi um sentimento que marca. Isso aí eu acho que o que fica é a emoção que nós sentimos. E nós ficamos muito emocionados com a sua fala e muito felizes por ter tocado o seu coração. E Dona Vicência também, sua mãe também gostou, né? Foi bom. Gostou. Meu irmão também, todo mundo, as pessoas que nos conhecem, que assistiram, muita gente gostou realmente. Lembrar, quem conhecia a Cora, então, acho que ficou mais emocionado ainda. Não diria tanto quanto eu por ser neto, mas também ficou emocionado. E vocês estão realmente de parabéns. Foi um prazer conhecer Raquel, conhecer Leonardo, conhecer Isaac, as pessoas lá que eu não conhecia, mas participaram da peça. Um agradecimento super especial, porque é aquele pessoal que fica atrás das cortinas, que a gente tem que ter o maior respeito por eles, né? Porque eles participam mais ativamente que talvez quem aparece no palco. Não sei não, né, Raquel? Não, a gente tem que agradecer muito. É uma equipe muito grande. A gente vê... Estou eu sozinha ali no palco, mas a gente tem uma equipe de mais de 20, 25 pessoas ali para acontecer esse espetáculo. Então, eu não estou sozinha, não. Muita gente maravilhosa ali trabalhando. Ney, que está aqui, que fez aquele cenário e figurino belíssimo com a Dani. Ana Luzia, com a luz. Bom, não vou ficar falando, senão a gente vai esquecer de alguém, mas é muita gente maravilhosa aqui para construir esse espetáculo. São os anônimos que nos permitem desempenhar essa obra maravilhosa. É isso aí. Isso aí. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque vai começar daqui a pouco o espetáculo, a gente vai correr lá para o YouTube para assistir. Tá bom, eu agradeço a participação. Muito, mais uma vez, uma honra enorme. Não, a honra foi minha, e o agradecimento é pelo trabalho que, mais uma vez, valoriza a Cora Coralina como poetisa e como mulher. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Espero, depois dessa pandemia, conhecê-los pessoalmente. Ou em São Paulo, no Rio, ou em Goiás, não importa onde. Combinadíssimo. Ok? Combinado. Gente, um abraço. Obrigado por todos aí que assistiram essa live. Até mais. Obrigado, muito obrigada. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Até.